Olá, sejam todas muito bem-vindas! Vamos para mais uma super live aqui de toda semana, né? Então, se você tá chegando aqui, se você é nova, toda semana aqui no perfil, às segundas e quartas, a gente tem live, né? Eu faço lives ao vivo. Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Nutri Giovana Fernandes. Sou especializada no tratamento de pessoas com diabetes, sou especializada também em nutrição funcional, que é uma parte da nutrição que eu amo de verdade. E nessa live de hoje, o nosso tema é sobre jantar, tá? Eu sei que muitas de vocês têm dúvidas sobre jantar, sobre o que comer na janta, né? Para ter a glicemia no outro dia baixa. Porque assim, o que vocês têm que entender, né? O que a gente come no jantar, tá? O que a gente come no jantar reflete lá na minha glicemia de jejum do outro dia, tá? Isso é só uma das coisas que reflete na glicemia de jejum. Então, hoje o assunto dessa live, ele é bem pontual, então ele é só sobre jantar. Mandem as dúvidas aqui para Nutri, coloquem, né, as dúvidas que vocês têm sobre os alimentos, se posso comer na janta, se não posso comer na janta, que a Nutri vai ajudando vocês aqui também nessa live, tá? A ideia das lives é isso. Sejam bem-vindas, tô aqui tomando meu cafezinho, tomando água também, né, pra poder bater minha meta de água aqui do dia também. E vamos chegando pra live, vamos chegando, vamos colocando as dúvidas de vocês. E aí hoje, ó, vou até escrever aqui nesse quadro, tá? Hoje eu tenho um quadro aqui de fundo para falar com vocês, para explicar para vocês, né? Sobre o jantar. Renilka tá lá no grupo, né, Renilka? Acho que tu colocou a dúvida ontem. Quais alimentos podem ingerir no jantar? Então hoje eu vou mostrar o prato ideal de jantar para vocês terem uma glicemia abaixo de 100 no outro dia, uma glicemia de jejum. Mas é interessante também vocês saberem que a glicemia pós-prandial, o que significa isso, Nutri? Glicemia pós-prandial significa a glicemia depois que vocês jantaram. Então, 2 horas depois é interessante vocês verificarem a glicemia. E se essa glicemia estiver aí 180, 200 depois que vocês comeram, 2 horas depois que vocês comeram, significa que ela tá alta, que o jantar de vocês não foi bom. Não foi bom, tá? Então, a gente tem um grupo lá, Glicemia Controlada, onde eu tenho recebido muitas dúvidas lá das meninas, né? E também tem as alunas que entraram na turma do programa Diabetes Tem Reversão. Não sei se tem alguma aluna aqui, daqui a pouco elas entram aqui também para participar, tenho certeza disso. A Magna tá aqui, boa tarde, Magna, tudo bem? Então assim, gente, então tem que ter muita atenção no que a gente come na janta. Claro que isso é só um dos pontos, né? Isso é só um dos pontos para você ter uma glicemia abaixo de 100, reverter o seu quadro de pré-diabetes, reverter a sua diabetes, que eu sei que vocês querem muito reverter, eu sei que vocês desejam muito deixar de tomar tanto medicamento. Ontem eu recebi mensagem de pessoas que tomam dosagens de insulina o dia inteiro, é insulina o dia inteiro, é mais glifage, é mais metformina, não sei mais o que, então é um monte de remédio no dia inteiro que a pessoa tem que se entupir de remédio e mesmo assim a glicemia dessa pessoa tá 300, 400. Então assim, aí o erro está onde? No jantar, né? Nas refeições, no que você come nas refeições, mas hoje o assunto é sobre jantar, tá? Então coloquem as dúvidas aqui, já vi dúvidas ali, ó. Como jantar à noite, frutas, Danone. Olha, não é uma boa mistura, tá? Frutas com Danone. Assim, provavelmente tu vai medir tua glicemia, vai estar alta, no outro dia em jejum vai dar glicemia alta, porque assim, frutas, quando você mistura várias frutas, por exemplo, vamos lá, né? Comeu banana, não vou nem riscar no meu quadrinho, mas depois eu vou utilizar o quadro para mostrar um prato aqui ideal para vocês, tá? Mas aí comeu banana de noite, né? Comeu banana no jantar. E misturou, daqui a pouco
comeu banana, maçã e aí mistura um Danone que talvez não seja um iogurte natural, talvez nesse teu Danone aí seja um iogurte light, onde talvez tenha açúcar nesse iogurte, não sei, tá? Mas tá misturando duas frutas que tem, uma que tem mais carboidrato, outra que tem um pouquinho menos, mistura no iogurte que também tem um pouquinho de carboidrato ali, que é a lactose do leite. E aí, o que tá faltando aí? A gente só tem basicamente carboidrato misturado nessa refeição, com um pouquinho ali de proteína do leite. E talvez, tô tomando um iogurte zero, iogurte desnatado, que não tem gordura, então assim, piorou o quadro ainda. Qual que seria uma combinação se você fosse comer aí, por exemplo, o seu jantar com frutas e o Danone, tá? Melhorar a qualidade do seu iogurte, tá? Procurar um iogurte onde tenha leite e fermento lácteo na composição, tenha somente 2 ingredientes. Iogurte de verdade é iogurte com 2 ingredientes apenas, tá? E aí nas frutas, né? Não misturar muitas frutas, não fazer tipo uma salada de frutas. Pega, sei lá, uma maçã, que é uma fruta de baixo índice glicêmico, pica, mistura nesse iogurte, adiciona uma outra fruta que pode ser um abacate, que é uma fruta que tem gordura boa, e aí você precisa também adicionar fibras, porque lembra da regrinha, né? Eu sempre falo para as alunas também dessa regra, né? Mais fibras, mais gorduras boas, mais proteínas e menos carboidrato em todas as refeições do seu dia. Isso vale para o jantar também, tá? Então, e aí você precisa adicionar fibras, porque não tem fibra, quase nada de fibras nesse seu jantar, se você for misturar as frutas com Danone. Tem ali maçã, 2 gramas de fibra uma maçã. Se for colocar o abacate, 6 gramas de fibra numa fatia de abacate, perfeito, mas aí a gente adiciona ainda fibra extra, que pode ser o gel da chia, pode ser uma colher da farinha de maracujá, excelente também para você misturar. Aí sim, o seu jantar fica ok. Costa da Ângela, tudo bom? Isso, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como é um prato ideal de jantar. Vou aqui desenhar, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, nesse meu quadrinho. Depois me falam se vocês estão vendo bem aí meu pratinho ideal de jantar. Deixa eu desenhar bem aqui, ó. Um prato, né? A gente tem um prato. E aí, estão vendo bem a imagem de prato? Espero que sim, né? Então, o pratinho lá de jantar, pegou o prato. E aí, como é que você vai montar esse seu prato de jantar? Olha só, você vai como se fosse dividir o prato, tá? Passa um risco aqui no meio, ó. Ficou bem no meio? Não, não ficou bem no meio, peraí. Faz um risco, não vai riscar o prato, tá, gente? Não é pra vocês riscarem o prato, tá? Mas é pra você entender e fazer uma divisão, pode ser uma divisão aí mentalmente, tá? Ó, meio do prato. Meio do prato, o que você vai colocar nesse meio de prato? Saladas e legumes. Olha só, 50% aqui, ó. Saladas, legumes. E aí, o que é, né? O que é essas saladas e legumes? Essas saladas e legumes, como que você vai comer esses legumes e essas saladas, né? Preencher ali 50%, metade do seu prato. Você já tem que começar a se servir. Olha só que interessante isso. Comece a se servir pelas saladas e legumes, sempre. Porque se você não começa a se servir pelas saladas e legumes, qual que é a tendência? Se você começa a se servir pelos carboidratos, é a gente colocar mais carboidrato nesse prato, óbvio. Então assim, vou começar a me servir pelo arroz. Vai pegar daqui a pouco metade do prato de arroz, porque começou a se servir pelos carboidratos. Então, sempre a maneira correta se serve sempre pelas saladas e legumes, tá? Então, já vou falar aqui, Magna, calma o coraçãozinho. Olha só, então, quais legumes, né, ideal para você comer, né? Quem tem diabetes ou pré-diabetes? Você pode comer todos os legumes e todas as saladas.
quanto mais melhor. Não tem que ter restrição quanto a legumes e saladas, tá bom? O que a gente tem que cuidar em relação a legumes, né? A forma de preparo. Qual que seria a forma de preparo ideal para vocês que são pré-diabéticas e diabéticas? Os legumes cozidos ou legumes crus, de preferência. Claro, aqueles que eu consiga comer, cru, vou comer cru. Por exemplo, o repolho, né? Faz o repolho cru, a cenoura crua, a beterraba crua, tá? Os que der para você consumir cru, você vai consumir crus. Por que cru é melhor que cozido nesse caso, né? Porque cru a gente tem índice glicêmico menor, a gente tem mais fibras preservadas nesses legumes, eu tenho mais mastigação, eu mastigo mais no legume cru porque ele tá mais crocante, né? Então eu tenho mais mastigação e eu também tenho mais saciedade. E os legumes, eles são mais benéficos também para nossa saúde do intestino, quando eu consumo esses legumes mais crus, tá? Claro que um brócolis da vida, né, uma moranga, eu preciso cozinhar, né? Porque eu não vou consumir cru. Então, a melhor maneira de preparo dos legumes crus é ele tipo refogadinho, né? Por exemplo, faz um brócolis refogadinho com cebola e alho. Você tá adicionando junto com esse brócolis, que é um alimento maravilhoso, um alimento funcional, você vai estar adicionando também, por exemplo, cebola e alho, que são alimentos funcionais, que contêm compostos fitoquímicos para nossa saúde também. Então, fazer esses legumes refogadinhos. Evitar, por exemplo, de assar a moranga, né? Porque aí já muda o índice glicêmico, né? Já aumenta um pouquinho. Já evita de assar também beterraba, de assar a cenoura. O ideal é cru, ou se for fazer a cenoura é refogadinha ou cozida, né? Cozidinha no vapor, enfim. São as formas de preparo, tá? Dos legumes, certo? E aí colocou legumes, né? Pensa na cor. Não é só você colocar folha verde no seu prato, não é isso. É você pensar no mínimo 3 cores de legumes. Tá, vamos pensar nas cores então. Vou colocar, por exemplo, um repolho roxo. Maravilhoso. Roxo, vegetais da cor roxa também trazem muita nutrição para o meu coração, né? Por conta dessa cor roxa. Anti-inflamatórios também. Então, trazer essa alimentação, por exemplo, pode ser um repolho roxo, aí eu coloco umas folhas verdes, de preferência aqui, você comer o verde escuro, tá? Quais seriam os verdes escuros, Nutri? Os vegetais, folhas. A gente tem couve, a gente tem espinafre, a gente tem agrião, rúcula, que mais? Mostarda. O brócolis, ele entra nessa conta de vegetais, né? Verdes escuros, para trazer mais magnésio para a sua saúde. Também a gente tem aí mais ferro, né, nesses vegetais verdes escuros, um pouquinho, né, de ferro também. Então, essa é a composição do seu prato, pensar nas cores, né? Um repolho roxo, daqui a pouco eu coloco um tomate também, perfeito, um repolho roxo, um tomate, umas folhas de rúcula. Ótimo, eu tenho uma salada maravilhosa para comer, né? Então, essa é a composição do prato, tá? 50% de saladas e legumes, certo? Agora a gente vai para outro ponto importante da montagem do prato de jantar, que é as proteínas. Então, olha só, aí você vai fazer mais uma divisãozinha aqui, ó. Ó, proteínas seria aqui, ó, em torno de 30%. 30% de proteína, 35%, né, de proteína nesse seu prato de jantar. E aí, quais proteínas então são melhores para consumir na janta? Bom, a gente tem que ter uma atenção às proteínas também, né? Não é você exagerar, então por isso que gira em torno de 30%, 35% essa composição do seu prato de proteína, tá? No jantar. A gente tem que ter cuidado em relação ao excesso de proteínas, tá? Não consumir. Então, assim, se você vê assim, consuma só proteína e salada na janta, pode ser um erro. Pode alterar sim a sua glicemia depois, tá? Porque as proteínas, elas têm aminoácidos ali que se você comer a mais, ele vai aumentar a sua glicemia 4, 5 horas depois, tá? Então, cuidado com excesso de proteína animal.
Então assim, quais proteínas são as melhores para você consumir no jantar? Proteína de fácil digestão, e aí a gente tem ovo, a gente tem o peixe, a gente tem, ó, então eu vou até escrever aqui, né? Pode ser o ovo, peixe, dentro ali dos peixes, pode ser tipo um filé de tilápia, pode ser uma sardinha é excelente, atum é excelente para você consumir. Nutri, posso consumir de lata? Pode consumir de lata, só que você precisa fazer o seguinte, ó, quando for comprar sardinha e atum de lata, tem que escorrer o óleo da lata, tá? Escorre aquele óleo que vem na lata, sempre compra em óleo, tá? Escorreu o óleo, escorre bem aquele óleozinho, e aí sim você pode fazer esse atum refogadinho, né? Com cebola, pimentão, alho, e aí você coloca aqui como proteína do seu jantar, excelente. Pode ser frango também, né? Evitar consumir a carne vermelha à noite, né? Porque a carne vermelha, ela é um tipo de proteína que é mais pesada para digestão, né? Então tem que ter uma certa atenção a consumir a carne vermelha de noite, evitar. Olha só, vamos ver aqui dúvidas. Legumes já falei. Estou tão triste, ontem estava tão ansiosa que comi um pedaço de bolo enorme de bolo comum e depois fiquei me sentindo muito mal por ter comido. Difícil demais se libertar desses alimentos. Olha só, Kleine, essa questão assim, né, de sentir culpa depois que come, isso é muito ruim, isso é um comportamento ruim também, né, que às vezes a gente desenvolve, né, mas assim, o que eu posso te trazer, né, te dizer aqui, né, para você não ter essa culpa, sabe? Claro que se você acho que você tá aqui, você é pré-diabética, né? Me corrige se eu estiver errada. Tudo bem, comi o bolo uma vez lá que outra, sabe? Esse bolo comum, uma vez assim, olha, raramente eu como bolo, comi um bolo, beleza. Só que tenta não ficar remoendo, sabe? Tenta não ficar pensando nisso, que esse tipo de pensamento também vai ser ruim. Daqui a pouco assim, não quero mais me cuidar, sabe? Comer esse bolo, né? Agora eu vou comer bolo para sempre, sabe? Às vezes um pensamento ele desencadeia outros pensamentos que são ruins. Então assim, bola para frente, sabe? Recomeça de novo, cuida da sua alimentação de novo, sabe? Aplica aqui as técnicas que eu ensino aqui nas lives, nos conteúdos, né? Quando puder, entra no curso, venha ser minha aluna, né? A gente já encerrou as vagas ontem, agora a gente não tem previsão de abrir próxima turma, mas vocês saberão. E assim, claro que é difícil de se libertar desses alimentos, né? Mas eu quero trazer uma boa notícia para vocês, né? Que vocês não precisam deixar de comer bolo, vocês não precisam deixar de comer doce, vocês só vão comer doces do bem, doces saudáveis. Então daqui a pouco é você trocar aquele bolo que realmente não vai te fazer bem por um bolo que vai te fazer bem, vai deixar a sua glicemia abaixo de 100 e ainda vai nutrir o seu corpo. Isso existe, tá? Eu vou começar a ensinar umas receitas gostosas para vocês, tá bom? Lanche na janta, a Janaína perguntou. Então, lanche, bom, assim, primeiramente, né? Claro que lanches são gostosos. Eu gosto de lanche. Quem não gosta de uma pizza na janta? Mas agora, aonde que tu quer chegar? Né? Tu vai comer lanche tu vai comer pizza todos os dias? Tu vai comer hambúrguer todos os dias, tendo diabetes? Não vai dar certo. Então, primeiramente, eu tenho que ter a consciência. Sou uma mulher adulta, não sou criança e realmente preciso mudar essa minha alimentação se eu quiser realmente ter uma glicemia abaixo de 100 e se eu quiser realmente reverter o quadro de diabetes. E aí, no caso dos lanches, né, dá para fazer lanches saudáveis também na janta. Por exemplo, uma panqueca salgada, onde você coloque ali por cima, daqui a pouco, sei lá, frango desfiado, umas saladas. Ou faz estilo pizza, né, uma pizza de frigideira saudável para você comer de noite. Ou dá para você também comer, por exemplo, um pãozinho mais saudável ali com pasta de abacate, ou pãozinho com ovo mexido na janta. Essas opções assim com mais cara de lanche, né? Deixa eu pensar aqui.
Daqui a pouco até dá pra fazer também, tipo, umas tortilhas. Eu já vi umas receitas, só que eu tenho que testar, tipo, umas tortilhas de cenoura, sabe? E aí você coloca lá recheio de abacate, ou coloca recheio de frango, coloca uma salada junto ali, sabe? O que não dá é pra comer, por exemplo, o que seria ruim, que vai aumentar a sua glicemia, você tá comendo pão branco na janta, aqueles pão de forma lá, junto com queijo, presunto. Isso é péssimo na janta, isso vai aumentar a sua glicemia disparadamente. Mas dá pra gente sim fazer várias opções de lanches gostosos, assim, de jantar com cara de lanche, né? Essa é a ideia. Daqui a pouco um pãozinho de frigideira, e aí sim, pãozinho de frigideira é maravilhoso. Um pãozinho de frigideira e você coloca um queijo dentro, deixa derreter, coloca queijo de tomate, você come. Então, é outra opção também. Tá caro. Nossa, tá caro comer. Enfim, prioridades, né? Comer legumes e frutas, Não tá aqui pra ser uma mulher saudável? Tá aqui pra ser uma mulher saudável? Tá aqui pra ser uma mulher que quer reverter o diabetes? Então, não é comer bolachinha, biscoitinho todo dia que vai conseguir, né? Que bom, Rose, que bom. Não sei te dizer, 101 é um pouquinho, né? Passou de 100, passou de 99. Na verdade, o limite da glicemia é de 70 a 99, certo? O que acontece? Deu 101, tem que fazer o exame de hemoglobina glicada, tá? Para você ter o diagnóstico. Frango assado cozido pode ser tanto um quanto o outro, tá? Renilca pode ser assado, pode ser cozido, pode ser refogado. Mingau de farelo de aveia. Bom, esse mingau de farelo de aveia tem que ter uma atenção, tá, Dani? O mingau de farelo de aveia tem que ter atenção, tá? Por quê? Por que tem que ter atenção ali no mingau? Eu já vou continuar aqui o prato para finalizar o prato de jantar, tá? Para vocês entenderem. Mas deixa eu explicar ali para Dani a questão do mingau. O mingau de farelo de aveia, ele vai ter ele vai ter fibra, claro, né, da aveia, mas ele vai ter um pouquinho de carboidrato. Então, eu não indico você usar só o farelo de aveia para fazer mingau. Se for fazer o mingau, utiliza 1 colher de sopa do farelo de aveia, 2 colheres de sopa aí de uma farinha de castanha, sabe, junto ali, e dá para adicionar assim o gel da chia, tá? Aí fica bom. Só não utilizar só, tipo, 3, 4 colheres de farelo de aveia para fazer o mingau, que aí pode impactar na sua glicemia. Tá, deixa eu dar continuidade aqui para não me perder no meu raciocínio, eu já venho responder vocês, tá? Que a gente vai, montou o prato, 50% de salada, 30% de proteínas, e aí o restante aqui vai ser o quê? Carboidratos. Então, assim, não é você excluir o carboidrato no jantar, mas é você saber comer a quantidade certa do carboidrato e fazer a combinação certa desse carboidrato, que aí sim vai baixar a sua glicemia. Então aqui, carboidrato vai ser em torno, de 15 a 20%. No jantar, essa partezinha aqui menor de carboidratos. E aí então você tem uma combinação muito boa, né? E aí quais carboidratos seriam ideais você comer no jantar? Você pode comer ali um arrozinho integral junto com feijão, ou pode ser só o feijão, ou pode ser batata doce, né? No jantar também pode ser um pedacinho de aipim, desde que você não ultrapasse isso, né? Não é você colocar meio prato de purê de aipim, que vai ser ruim, vai aumentar a sua glicemia, tá? Então, por isso, fazer essa divisão, né? Quero que vocês façam, né? A partir de agora na casa de vocês, essa divisão do prato certinho. E ainda dá pra gente colocar, um plus, né? Que eu ensino o gel de chia, colocar ali em cima dos carboidratos, um pouco na salada também, utilizar o azeite de oliva, então tem que ter também nesse jantar gorduras boas. E da onde você vai trazer gorduras boas? Gorduras boas você traz do azeite de oliva, do abacate, da chia, da farinha de linhaça, de algum peixe. Se você for comer um atum, ele é fonte de gordura boa. Se você for comer a sardinha, ele é fonte de gordura boa também, tá? Então essa é a composição ideal de um prato para vocês fazerem no jantar. Para você fazer no jantar, tá?
Pão, vou passar a receita do pão de frigideira, tá? Mas é basicamente o pão de frigideira, é você utilizar, pode utilizar aí o farelo de aveia misturado com uma farinha de castanha, aí utiliza ovo, fermento, orégano, sal, e aí você coloca lá na frigideirinha, rende um pãozinho, ele fica altinho assim, um pãozinho de frigideira gostoso. E aí você tem esse pãozinho para comer também de noite, que é um pãozinho saudável, pode ser consumido de manhã também, tá? Também é bom, pão de frango também é bom. Certo? Aprenderam então a montar o pratinho de jantar, né? Exemplo ideal de prato de jantar que não aumenta a glicemia de vocês, tá? Então pode sim comer um arroz integral no jantar, pode comer o feijão no jantar, a lentilha também é um carboidrato muito bom e também tem muita proteína e fibra que também pode ser consumida no jantar. Agora, assim, o que vocês têm que ter cuidado, né? Por exemplo, vai fazer uma sopa e coloca, por exemplo, só legumes na sopa e daqui a pouco misturei batata doce, misturei moranga, coloquei chuchu. E aí você vai comer e depois, lá no outro dia, a sua glicemia tá alta. O que aconteceu nesse seu jantar se foi só uma sopa de legumes, que não era para aumentar a sua glicemia? O que faltou nessa janta? Lembra da regra? Você sempre tem que ter uma regrinha em mente. Ou seja, mais fibras, mais gorduras boas, proteínas e menos carboidrato. Então, em uma sopa de legumes que você for fazer, quando for comer a sopa, na hora que você for comer, serviu a porção, tá? Não é despejar na panela inteira. Serviu a porção, adiciona lá o gel da chia, precisa ter fibra nessa sopa. É a fibra que segura o carboidrato que vai passar para a corrente sanguínea de vocês, lembrem disso. Fibra é que segura o carboidrato que vai passar para a corrente sanguínea, então precisa ter fibras em todas as refeições. Vou usar nessa sopa quando eu for comer o gel da chia, ou a farinha de maracujá, ou a farinha de linhaça, maravilhosa também, ou a biomassa de banana verde, que é um creme excelente, biomassa de banana verde, um alimento funcional, um alimento que toda mulher diabética, que todas vocês que estão aqui, vocês devem consumir biomassa, porque ela ajuda também, gente, a melhorar. Olha que engraçado, né? Como os alimentos são poderosos, né? Os alimentos da natureza são poderosos para a nossa saúde. Então, a biomassa de banana verde, ela ajuda inclusive a diminuir a depressão. Olha que louco isso, né? Porque ela é um tipo de alimento que ela tem tanta funcionalidade para o corpo e ela age lá no nosso intestino. Então, se eu sou uma mulher triste, se eu sou uma mulher assim para baixo, eu não tô produzindo serotonina adequada. E a serotonina, 90% da serotonina é produzida lá no meu intestino. E aí o que eu preciso então, Nutri, para ser uma mulher mais animada, para ser uma mulher mais de bem com a vida, para não ser uma mulher depressiva? Eu preciso melhorar as bactérias do meu intestino. Eu preciso dar alimentos bons para as bactérias do meu intestino. E se eu ofereço para essas bactérias do intestino só carboidrato, só farinha branca, só açúcar, só biscoito de polvilho, só esse tipo de alimento, eu adoeço as minhas bactérias do intestino e eu adoeço junto. Então eu preciso dar esse alimento lá para aquelas bactérias boas produzirem a serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, sabe? Da felicidade, do bem-estar. Então, esse alimento, biomassa de banana verde, anotem aí no caderninho, biomassa de banana verde, faz isso. E eu ensinei as alunas a fazer a biomassa de banana verde. Ontem, inclusive, eu fiz um frango, gente, ficou tão maravilhoso que vocês não imaginam. É um frango que vai a biomassa de banana verde. E aí, se você for comer a sopa que eu estava falando, né? Então, comeu a sopa, adiciona lá nessa sopa 1 colher, 2 colheres de sopa no máximo da biomassa, já tem um grande benefício para a sua saúde, do seu intestino. E também é um tipo de carboidrato que não é absorvido, tá? Então, ele passa
ileso no nosso estômago, intestino, ele não vai para a corrente sanguínea, diferente do carboidrato da banana madura, certo? Dúvidas aqui da montagem do prato? Expliquei direitinho, vocês entenderam a montagem do pratinho para vocês fazerem na casa de vocês e para vocês terem glicemia abaixo de 100, tá? Tem que ter essa combinação. Então, por exemplo, se vai comer, deixa eu pensar aqui, um aipim na janta, né? Tem que fazer a combinação certinha do aipim. É um carboidrato que ele é baixo índice glicêmico, ok? Só que ele tem carga glicêmica média, de média alta. Então, o que é carga glicêmica? A quantidade de carboidrato em 100 gramas de aipim é alta, média alta, tá? Então, eu tenho que ter um cuidado. Por exemplo, se eu for fazer um purê de aipim, eu tenho que ter mais cuidado ainda. Porque no purê eu estou concentrando, eu estou aumentando mais ainda essa carga glicêmica. Então, eu não posso comer só um purê de aipim com frango de noite, que vai aumentar minha glicemia. Porque faltou o quê? Lembra da conta? Fibra e gordura boa faltou. Então, purê de aipim com frango vai ser ruim, vai aumentar a glicemia de noite. 2 horas depois, também glicemia no outro dia, né? De jejum. Mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar a live. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Com essa live, com esse conteúdo. Vai ficar salvo aqui no perfil. Sopa de moranga, ó. Então, sopa de moranga pode aumentar a sua glicemia sim, tá? Por quê? A gente tem que ter a regra, né, Nilza? Ó, o que tem na moranga, basicamente? Ela tem um pouco de fibra ali na moranga, um pouquinho de carboidrato também, tá? Só que vai faltar na sua sopa fibra, gordura boa e proteína. Fiz só uma sopa de moranga. Fiz uma sopa de moranga, Nutri, com frango. Opa, quase derrubei meu quadro aqui. Fiz uma sopa de moranga com frango. Sopa de moranga com frango, tá. Coloquei frango, beleza, tem proteína. Só que ainda, né, vai faltar fibra e gordura boa. Então eu preciso misturar nessa sopa, quando eu for comer, a biomassa de banana verde, o gel da chia que a Nutri ensina, ou o mix das farinhazinhas ali com mais fibra, a farinha de maracujá, misturada daqui a pouco com uma farinha de linhaça. Perfeito, tá? A linhaça, ela tem que estar em forma de farinha. Eu já expliquei, né? Mas só repetindo, a linhaça tem que estar em forma de farinha, tá? Para vocês consumirem. Então, se você fizer isso, a sua glicemia não aumenta, tá? Agora, se você comer só a sopa de moranga, pode ser que aumente, tá? Posso trocar aveia por farinha de coco? Pode. Na verdade, a aveia, né, Magna? A aveia é o seguinte, né? A melhor parte da aveia para vocês consumirem, para vocês pré-diabéticas e diabéticas, é o farelo de aveia, não é a farinha de aveia e nem o aveia em flocos. Isso vai ser ruim. Então tem que escolher lá quando vocês forem comprarem no mercado, escolher o farelo de aveia. E aí sim você pode utilizar a farinha de coco para fazer pãozinho de frigideira, para fazer bolinho, sim, tá? Só que a farinha de coco tem que ter um cuidado, tá? Qual que é o cuidado em relação à farinha de coco? A farinha de coco é o seguinte, ela é uma farinha que ela absorve muita água, tá? Muita água. Então assim, tu vai usar pro pãozinho, tá? Pode utilizar sim, pode utilizar. Ou tu utiliza uma colher de farelo de aveia e 2 de farinha de coco, tá? Dá pra ser também, tá? Pra fazer esse pãozinho aí. Só que aí, se usar só a farinha de coco, ela enxuga tudo quanto é líquido da tua receita, tá? Então tu tem que adicionar um pouco mais de água, porque ela seca. Caldo de chuchu, inhame e couve faz a glicemia subir? Olha, de novo, ó, inhame, né? Inhame é do mesmo grupo do carboidrato, tá? Inhame, inclusive, se não me engano, ele tem carga glicêmica até mais alta do que o aipim. Ele é um carboidrato, então, assim, tem que consumir também com moderação, tá?
E aí, de novo, nessa sopa, o que tá faltando nessa sopa? Eu tenho legumes, eu tenho inhame, que é carboidrato, eu tenho couve, que é um vegetal, que só acrescenta nutrientes, né? Vai faltar fibra e vai faltar proteína e gordura boa. Então precisa adicionar ou um frango nessa sua sopa, ou no final ali. Às vezes eu faço sopa e eu gosto de cozinhar o ovo no final da sopa. Então abre lá os ovos, cozinha junto ali com a sopa, fica maravilhoso. E aí adicionar quando você for servir o prato, quando você for comer, adicionar no seu prato as fibras, o gel da chia, a farinha de maracujá é excelente, misturadinho ali, aí sim fica uma boa combinação. Certo? Muito bem, dúvidas respondidas. Então essa live foi sobre o jantar, né? Sobre o que comer, como montar um prato de jantar para ter uma glicemia abaixo de 100 no outro dia, tá bom? A gente se vê na próxima live. Qualquer dúvida depois deixa abaixo da live que a Nutri responde. Tchau, tchau!